Então, nós vamos tratar da aula de número 4 hoje e dar sequência nos elementos ou pressupostos da responsabilidade civil, que é o que forma o eixo principal nessa primeira parte da nossa matéria. Já estudamos a conduta, que se dá por ação ou omissão, e já estudamos o elemento culpa, que é imprescindível para a responsabilidade subjetiva. Hoje a gente vai ver o que é o nexo de causalidade e o que é o dano para finalizar esse ponto da disciplina. O nexo de causalidade ou o nexo causal, que é uma mesma coisa, para compreender ele, nós temos que partir de 3 teorias. Então, o nexo causal, ele tem que ser teorizado, não simplesmente com aplicação de caso concreto. E aí, para compreender ele, nós vamos ter as teorias da equivalência dos antecedentes, da causalidade adequada e do dano direto e imediato. No Brasil, aplicam-se as duas últimas. Aplica-se a causalidade adequada e o dano direto e imediato. No direito civil, nós não aplicamos a equivalência dos antecedentes. Equivalência dos antecedentes, já vocês vão ver, que é uma teoria para o direito penal. Para o direito civil, ela não tem aplicabilidade, mas é importante conhecerem para distinguir das demais. E para saberem que ela não é aplicada, né? Para não responder nenhuma questão que mencione o nome dessa teoria e julgarem como correta ou como verdadeira. Antes de falar das teorias, nós temos que entender em linhas gerais o que significa o nexo de causalidade. Ele nada mais é do que uma relação entre o que foi feito, entre a causa, entre o fato gerador e o efeito, que é o que gerou para a vítima. Então, é uma relação de causa e de efeito. Alguns chamam também de um liame. Então, o nexo causal, ele é um liame, ou um elo de ligação entre o que foi feito e o que foi apresentado de dano. É justamente analisar esse espaço entre a conduta e o dano que foi gerado. Esse é o nexo causal. Para a responsabilização civil, tem que ser analisado o nexo. Por quê? Será que aquela conduta que eu estou tentando imputar para o réu, ela é condizente com o dano que eu alego? E aí tem que se analisar dessa maneira para fixar se o nexo causal ele é ou não cumprido dentro daquele tipo de responsabilização. Então, lembrando, nexo causal, nós só vamos analisar a relação entre a causa, entre o fato gerador, entre o acidente ou incidente, depende do exemplo, e o efeito que gerou. E vamos tentar colocar na balança aí. Isso que foi narrado, isso que aconteceu, é condizente com o resultado? A causa condiz com o efeito que é narrado? Esse é o elemento a ser analisado, né? A conduta, em regra, dentro da nossa matéria, ela decorre de um ato ilícito. Isso vocês já sabem. Está mais atrelada aos fatos ilícitos. Existe responsabilidade que decorre de ato lícito, mas 90%, 99% está dentro de um ato ilícito que eu não devo fazer. Esse ilícito pode ser contratual ou pode ser extracontratual. Pressupõe também dentro da nossa disciplina a existência de dano. Não existe responsabilização civil sem existir dano. A gente não pune, não analisa aqui meras tentativas. Eu tentei ofender alguém, eu tentei bater no veículo de alguém. No direito civil, não. A tentativa a gente não vai analisar. A gente vai analisar efetivamente o acontecido, o que foi gerado. E aí, tendo essa conduta ilícita, por vezes, vamos esbarrar em danos que foram gerados. Não basta ter a conduta e ter o dano. Como vimos,
eu tenho que ter uma relação de causa entre o que foi feito com o efeito que eu estou alegando, com o resultado que eu estou dizendo. Por isso que é uma relação meramente entre conduta praticada e o efeito ou o suposto efeito que foi gerado. Felizmente, na maioria dos casos, o nexo causal não vai ser difícil de visualizar. Peguei o meu veículo, saí de casa e atropelei alguém. Atropelei um pedestre na calçada. E esse pedestre morreu decorrente do acidente. É óbvio que nesse exemplo existe nexo causal. Pensem só, ele teria morrido se eu não tivesse atropelado? Teria em algum momento da vida, mas não naquele, né? Naquela situação que a gente está analisando. Ao atravessar a calçada, ele teria simplesmente morrido se eu não tivesse atropelado? Claro que não. Então há relação entre que a família lá da vítima alega, entre a causa e o efeito morte. É um caso fácil de analisar. Não precisa, não demanda nem uma análise teórica. Mas há situações em que existem inúmeras causas, inúmeros acontecimentos. E aí nós temos que precisar qual é o acontecimento, ou o principal, ou o direto e imediato, a depender da teoria que nós vamos aplicar. Então, quando há uma multiplicidade de causas, ou uma variedade grande de causas para um suposto, para um alegado efeito ou resultado, faz-se necessário analisar o nexo causal. Tá? Vai clarear, vai ficar mais fácil para saber se existe ou não o efeito indenizatório, que é o efeito básico da nossa disciplina aí. Aí nós temos, então, compreendido esse conceito geral, a primeira teoria, que é chamada de conditio sine qua non, ou equivalência dos antecedentes. São sinônimos. Então, a teoria da conditio sine qua non, ou teoria da equivalência dos antecedentes, é uma mesma coisa. Ela foi desenvolvida aí por von Buch, ela é aplicada para o direito penal, e o que define, que caracteriza ela, é que ela não faz distinção entre as causas. Então, todos os eventos que contribuíram para o evento danoso são consideradas causas. Por isso que ela é equivalência, ela equivale os antecedentes. Tudo que aconteceu antes do acidente, tudo que aconteceu antes do incidente é válido para o resultado do acidente. Então, não só, naquele exemplo que eu falei, o fato de ter atropelado. E aí, com esse exemplo, vocês vão entender por que ela não pode ser aplicada no direito civil. Atropelei o pedestre na calçada. Por óbvio que existe nexo causal entre a conduta de atropelar e o evento morte dele, nessa situação. Vamos imaginar que o direito civil aplicasse a conditio sine qua non. Ela iria equivaler todos os antecedentes. Então, ela consideraria como causa para ter ocorrido o acidente não apenas o fato de eu atropelar. E, como exemplo, também o fato de eu ter um veículo automotor. E aí, se eu tenho um veículo automotor, se eu tenho um carro, tem que punir também quem me vendeu o carro. E vai além, tem que punir quem fabricou o carro. Porque sem o carro eu não teria matado aquela vítima. Essa é a grande crítica dela. Ela acaba fazendo um regresso. Ela faz um regresso ao infinito. Ela regride todas as causas. Por quê? Porque todas as concausas anteriores equivalem para o evento narrado. Ela não faz distinção. Essa é a grande característica dela. Ela não escolhe qual fato ou qual evento é mais importante para definir a situação morte, nesse exemplo que eu dei. Ela não vai escolher. Ela vai falar que tudo é. Tudo é relevante. A mesma coisa se eu matasse alguém com arma de fogo. Óbvio, de novo, eu matei a pessoa com arma de fogo. Existe nexo causal entre a minha conduta de disparar na pessoa e o evento morte.
Só que para essa teoria, não só isso é relevante. Ela vai colocar quem me vendeu a arma, quem fabricou a arma, tá? Quem inventou a arma, ela vai colocar todos no mesmo baú, digamos assim. Ela vai colocar todos os eventos ou todas as causas num pé de igualdade. E aí, se ela coloca tudo num pé de igualdade, ela está fazendo nada mais do que um regresso da situação. Ela vai acabar chegando a um ponto que ela vai punir toda a humanidade. Por quê? Para ela não importa qual é a causa mais relevante. Para ela não importa o que é mais usual. Para ela importa apenas descobrir, saber todas as concausas, e aí, para saber todas as concausas, ela vai aplicar para todos. Todos vão ser punidos, ou todos os fatos, melhor dizendo, trazendo agora para nosso elemento, as concausas, elas serão legítimas. Se elas são legítimas, ela vai gerar esse grande problema de punir a todas as situações. Então, ela não escolhe. Então, cuidado, que ela não é aplicada no direito civil. E aí, lembrem só, o que é importante dela? Lembrar, em linhas gerais, da definição, que ela vai equivaler todos os antecedentes, por isso o nome dela é equivalência dos antecedentes, e segundo, que ela não aplica no direito civil, porque algumas questões objetivas menciona o direito civil adotou a teoria da conditio sine qua non. Errado, ele não adotou, tá? Ou a teoria da equivalência dos antecedentes é aquela que distingue os fatos ou as causas mais relevantes. Errado, ela não distingue nada. Então, geralmente as questões elas vão cobrar, quando cobrarem, né, um desses dois pontos ou dessas duas situações aí. Mas aí frisando, não aplica no direito civil. Depois dessa teoria, veio uma segunda teoria. Essa sim aplica no direito civil. Foi desenvolvida por von Kries e ela vai dizer, ou melhor, ela vai escolher qual que é a causa mais adequada. Por isso o nome dela é causalidade adequada. O juiz, ele tem que entrar, ela é bem teórica. O juiz tem que entrar no caso concreto e averiguar. Ele tem que fazer uma averiguação e escolher qual daquelas causas anteriores é a mais adequada, é a mais relevante para o evento que está sendo mencionado. Então, faça uma aplicação. Naquele exemplo lá que eu dei anteriormente, qual será que seria a causa mais relevante? Será que é quem inventou a arma de fogo? Será que é quem vendeu a arma de fogo? Não. O mais relevante ali naquele caso, para gerar a morte de João, que passava na calçada, é o evento que? Eu ter atirado nele. Tá? Se houve o caso de homicídio ou se for o caso de atropelamento. Né? Eu dei os dois exemplos anteriormente. Então, no caso da faixa de pedestre, a gente teria que averiguar qual que é a concausa mais relevante, qual que é a mais adequada para gerar a morte do pedestre pelo atropelamento, e no caso do homicídio a mesma coisa, qual que é a concausa mais relevante. Será que é quem vendeu, fabricou, descobriu a arma? Provavelmente não. Para essa teoria, não. Para essa teoria, é o sujeito que efetivamente o quê? Fez o disparo com a arma de fogo. Então, o juiz tem que analisar se aquela causa ela é adequada, se ela tem relevância. E aí, nós vamos analisar a relevância, às vezes, de uma forma teórica. De que forma teórica? Eu tenho que ver se, no caso concreto, aquilo seria apto ao resultado que está sendo alegado. Se aquilo é realmente aferível pelo que está sendo narrado. Eu não vou pegar causas absurdas para tentar responsabilizar. Eu não vou pegar causas que não são relevantes para aplicar. Aqui, então, é uma escolha da causa mais relevante ou da causa mais
adequada. Um exemplo aqui para ficar bem clara essa teoria. Pensem numa situação de que um sujeito ele vai viajar. Ele está aguardando o seu voo, ou o seu ônibus, está aguardando o seu voo em determinado aeroporto. E, decorrente de vamos pensar numa retenção ilícita, ou seja, pode ser até um funcionário do aeroporto, pode ser um colega dele, vamos imaginar um funcionário do aeroporto, retém ele ilicitamente por mais 2 horas, 3 horas no aeroporto, verificar documentação, etc., bagagem, e aí ele perde o voo. Aí o sujeito lá, José, perde o voo que ele teria. O voo que ele perdeu partiu na hora correta. Além de ter partido na hora correta, ele chegou ao destino são e salvo. Todos os passageiros. Menos ele que não embarcou, né? Impossível ele chegar. Com isso, ele pegou um voo seguinte. Ele foi alocado num voo que seria, vamos imaginar, 3 horas e meia depois, ao que ele perdeu decorrente da retenção ilícita. Esse voo seguinte que ele pegou, infelizmente, teve um acidente e caiu. E houve evento morte. Será que a família, dentro da responsabilidade civil, conseguiria, para a teoria da causalidade adequada, punir o sujeito que reteu José ilicitamente no aeroporto? É uma causa adequada? Foi a causa relevante reter ele 2 horas e meia no saguão do aeroporto e gerar a morte? Não, não é a causa adequada. Tem que se averiguar qual é a causa adequada. Foi o quê? Culpa ou responsabilidade da companhia aérea? Ou foi decorrente de caso fortuito ou força maior? Vai se analisar nesse sentido. E não buscar a responsabilização do sujeito que reteve ele ilicitamente. Se nós adotássemos que ele poderia responder, aí seria a teoria anterior. Seria a teoria da causalidade adequada. Por quê? Porque ela consideraria como fator relevante para ter ocorrido a morte o fato de ter ocorrido a retenção ilícita. Não estamos negando que ele só pegou o segundo voo e ele só morreu porque ele não pegou o primeiro, porque o primeiro chegou são e salvo. Não estamos negando os fatos, mas nós estamos analisando se é uma causa adequada. Então, o exemplo que foi dado aqui é o quê? Retenção ilícita, ficar 3 horas a mais no aeroporto por um erro de um funcionário e o evento morte porque a aeronave caiu, não são causas adequadas, tá? A causa adequada, ela não é essa. Nesse caso, então, a gente não conseguiria o efeito de responsabilidade civil decorrente dessa causa. Poderia ter, decorrente de outras, como eu disse. Aí teria que se averiguar qual é a causa relevante ou qual é a causa preponderante. Toda vez, então, que vocês verem num caso analisando a causa preponderante, a causa mais importante, está tratando da causalidade adequada. Tá? Então, a causalidade adequada ela é aplicada no direito civil e, além dela, nós vamos ter a teoria do dano direto e imediato. A teoria do dano direto e imediato é também chamada de teoria da interrupção do nexo causal. Então, teoria da interrupção do nexo causal ou dano direto e imediato é uma mesma coisa. No Brasil, ela foi desenvolvida por Agostinho Alvim, então, diferentemente das duas anteriores, essa, digamos assim, ela tem um expoente nacional, as outras duas não. E ela é mais objetiva, porque ela se limita a verificar se a atividade ela está próxima do dano, se a atividade narrada ela está próxima ao dano causado. Cuidado que na prática mesmo existe confusão entre a causalidade adequada e o dano direto e imediato. Porque no fim da situação é quase que o mesmo efeito. É só a maneira de explicar que é diferente. Na anterior nós vimos
Eu analiso a causa mais relevante, ou a causa preponderante. Nessa terceira, melhor dizendo, nós vamos analisar o quê? Se o dano que está sendo narrado, ele é efeito direto e imediato. De qual causa? É isso que eu tenho que analisar. Então, diferentemente da anterior, ela é um pouco mais objetiva, porque eu não preciso ficar o quê? Teorizando se aquela causa é adequada para o evento narrado, se ela é adequada para a situação descrita. Aqui eu analiso se a atividade ela está, de alguma forma, vinculada ao dano que foi gerado. Tá? Então, cuidado que ela se parece muito. No fim, eu já falei, para a gente não vai ter tanta diferença, mas é importante conhecer. Tanto essa quanto a causalidade adequada são aplicadas no direito civil. E aí, a gente encontra jurisprudência aplicando ambas. Inclusive, encontra jurisprudência explicando a causalidade adequada e chamando de dano direto imediato. Tamanha a confusão que se faz. O mais relevante para a gente aqui não é ficar decorando o conceito, é entender a aplicação do nexo causal. Então, nexo causal, o que vocês têm que saber? A aplicação dessas duas últimas teorias, e aí pode ser quando a causa for a principal, quando a concausa for a mais relevante, ou quando a causa for gerar um dano direto e um dano imediato. Tá? Então tem que se analisar essa situação. Um exemplo dentro da teoria do dano direto e imediato. Pensem que eu atropelei alguém. Ao atropelar alguém, a pessoa não morreu naquele momento e eu fiz o chamado. Chamei e aí veio a ambulância para resgatar a pessoa. Prestei o socorro, para a gente não cair na questão de omissão, alguma coisa assim. Foi prestado socorro, a ambulância compareceu ao local e colocou o paciente dentro da ambulância e dirigiu-se ao hospital. Tá? Colocou alta velocidade na ambulância, porque tinha um risco de morte, e ele foi para o hospital. No trajeto entre o local do acidente e o hospital, essa ambulância capotou. E aí o sujeito que eu atropelei morreu. O fato, pensem só, de forma mais objetiva agora, o fato lá do sujeito que eu atropelei ter morrido vai se analisar dentro de uma eventual responsabilidade civil contra mim o quê? Se for a teoria do dano direto e imediato. O fato dele ter morrido, a morte dele é decorrente do acidente que eu causei ou do acidente da ambulância? Se for do acidente da ambulância, eu não vou responder. Aí quem tem que responder é o Estado, é quem seja lá. Porque eu tenho que analisar qual dano aconteceu o evento de forma direta e imediata. Tá? Então tem que se analisar o efeito ou a causa que gerou de forma taxativa aquele dano que foi alegado, de forma mais direta. Não necessariamente a última, mas a que foi de forma mais direta. Claro, por perícia, se comprova que o paciente morreu dentro da ambulância, antes da ambulância capotar. Aí eu respondo. O evento morte é o quê? Decorrente do dano que eu causei do atropelamento. Muda a situação. Isso, obviamente, vai demandar prova e vai demandar uma boa discussão judicial. Então vejam que o nexo causal, às vezes, ele vai gerar uma certa discussão quando existe uma multiplicidade de causas. Se não existir, é muito fácil. É muito fácil, tá? Porque a gente consegue visualizar de plano. João ofendeu Maria com palavrões. É óbvio que tem nexo causal. Eu não tenho uma outra causa para poder analisar isso, não. Então vocês vejam o caso, se ele tiver uma outra causa, um outro fator relevante, aí vocês vão buscar aplicar teoria do dano direto e imediato ou teoria da causalidade adequada. Ah, mas qual que é mais importante? Ou qual que usa mais? Não existe. Ambas são usadas. Tá?
Ah, mas qual que o Código Civil ele adotou? Não tem uma preferência. Entende-se, mas aí é entendimento, que a teoria do dano direto e imediato ela foi recepcionada pelo artigo 403 do Código Civil, quando trata lá das perdas e danos. É um entendimento, mas não desconfigura a aplicação da teoria anterior. Então, ambas as teorias estão corretas, a aplicação delas, elas podem ser utilizadas no caso, e aí basta analisar. Analisar o quê? Depende do contexto da teoria. Se o dano reflete de forma direta e imediata, ou se o dano ele é decorrente de qual concausa mais relevante, de qual causa que é preponderante. Tá? Então, para o nexo causal, as considerações são essas. Como vocês já sabem, não basta ter, até aí que nós vimos, para gerar disciplina. Tem que existir agora o quê? O evento dano. Não vai ter como a gente responsabilizar alguém civilmente sem falar no dano. Ah, então eu causei uma conduta, eu visualizo um começo de nexo causal, mas eu não visualizo dano. Não gerou nada para a pessoa. Nem dano de ordem patrimonial, nem extra patrimonial. Eu não respondo. Vou responder por quê? Não tem. Tá? O elemento, um dos mais importantes que a gente vai ter aqui, é a existência do dano. Sem dano, não existe responsabilidade civil. E aí o dano, ele pode se subdividir em 3 espécies. Ele pode ser material, e aí quando ele é material, ele se desdobra em 2. Ele pode ser um dano emergente ou um lucro cessante. Pode ser um dano moral e pode ser ainda um dano estético. Então, de danos dentro da legislação brasileira, nós temos 3 formas, 3 classificações. O primeiro que a gente vai tratar, primeiro, antes de entrar em cada uma espécie, primeiro que a gente vai tratar, vamos ter essa ideia geral de dano. O dano a gente pode considerar como qualquer ofensa jurídica. Então, qualquer ofensa jurídica que ele vai causar um prejuízo ou um desfalque na pessoa, que é a vítima. Esse desfalque pode ser de cunho patrimonial, aí a gente fala no dano material, ou pode ser de forma extrapatrimonial, e aí a gente fala no dano moral ou dano estético. A diferença é a aplicabilidade deles. E eu coloquei um trecho aí para vocês também, de Sérgio Cavalieri Filho, que ele conceitua o que seria essa figura do dano dentro da nossa disciplina. Tá? Como ele fala aí, o dano ele é uma diminuição de um bem jurídico, então ele tira da esfera da vítima aquele valor inicial do bem, pode ser ele de qualquer natureza, como eu já falei, ele pode ser patrimonial, ou ele pode ser moral ou estético. Quando é moral, inclusive, ele afeta um direito da personalidade, tá? O direito da pessoa. E aí exemplifica como a honra, a imagem, liberdade e etc. Tá? Então, nada mais é do que uma lesão ao patrimônio da pessoa. Patrimônio material ou imaterial, que é o extra patrimonial. Aí a gente tem ideia geral, o conceito do que seria os danos. A primeira classificação, nós temos o dano material, e aí o dano material é aquele que afeta diretamente um bem da pessoa, ele afeta um objeto, pode ser um objeto móvel, pode ser um objeto imóvel, e por afetar diretamente um objeto, ele vai ter uma quantificação. Então, no caso do dano material, a gente consegue precisar quanto, principalmente o dano emergente. Como eu falei, o dano material, ele pode se subdividir em 2, ele pode se dar através do dano emergente ou do lucro cessante. Será dano emergente quando ele atinge o patrimônio atual da vítima, ele atinge o bem que tem hoje,
Exemplo, esse acidente de trânsito aí que foi gerado. Vamos imaginar que causou um prejuízo de R$ 5.000. O dano emergente é o valor de R$ 5.000 para consertar o carro, a avaria que existe no veículo. Mas vamos imaginar que o sujeito que estava conduzindo o veículo aí da frente, ele era taxista ou motorista de aplicativo. Então ele usa o carro para renda, ou para incrementar, ou como a renda principal. O fato dele ficar sem o carro decorrente do acidente, para poder consertar, ou se houve perda total, depende do quanto de dano que houve aí, vai gerar para ele ainda um lucro cessante, que é o que atinge o patrimônio futuro desse sujeito. Então, para consertar o carro hoje, é um dano emergente. Emergente porque afeta o que ele tem hoje. Para calcular o lucro cessante, aí tem que fazer uma média de quanto. Tá? Vai se verificar por uma média aritmética de quanto. Vai se verificar quando, como, de que maneira que vai ser feito essa verificação. Vai se fazer um cálculo. Então, quanto que esse sujeito vítima ele recebia por semana ou por mês como taxista. Verificou que era R$ 200 semanais. Verificou que era R$ 800 por mês. Se ele ficou sem o carro por um mês, é justo que ele receba de indenização uma média de R$ 800 a título de lucro cessante. Tá? Então, dentro do dano material, pode existir o lucro cessante e pode existir o dano emergente. Qual que é mais fácil saber quanto de valor? Dano emergente, porque eu já consigo precisar. Você quebrou um objeto meu, quebrou um celular. Eu consigo precisar quanto? Quanto que é o conserto? Eu faço um orçamento. Não tem conserto. Então vai me pagar o valor equivalente. Mas além de quebrar meu celular, eu só tinha ele e eu usava meu celular para o trabalho. E aí eu fiquei 3 meses sem celular e deixei de lucrar. Aí entra também o lucro cessante. Dano emergente pelo valor do celular, pelo valor da avaria que causou nele, e lucro cessante pelo que eu deixei de lucrar, sendo privado daquele patrimônio. Então, o dano material ele pode acontecer dessas duas maneiras. O dano material é o que a gente tem de dano patrimonial, que ele está voltado ao patrimônio da pessoa. Tá? Desembolsei R$ 10.000 para a aquisição de um produto. O sujeito não entregou o produto. Quero o desfazimento do negócio, quero meu dinheiro de volta. É um dano material. Tá? Se é um dano material, é um dano, como vocês já sabem, de forma patrimonial. Está afetando o patrimônio do sujeito. Então, nesse caso, a gente teria o dano material como um primeiro dano e pode existir em várias situações. Tá? Pensem que o sujeito já possa ter pago ou o sujeito ainda vai pagar. Se o sujeito é uma expectativa do que ele vai receber, aí a gente fala de lucro cessante. Temos aí como segunda espécie o dano moral. Diferentemente do anterior, o dano moral é aquele que decorre de uma agressão realmente de forma ou de forma falada, a pessoa pode falar, ou de forma escrita, também pode gerar dano moral, mas o que caracteriza ele principalmente é a ofensa a algum dos direitos da personalidade. Honra, imagem, boa fama, o nome, dignidade, liberdade e etc, etc. Tá? Humilhações que a pessoa sofre, ofensas que a pessoa ouviu, tudo isso compõe o dano moral. Existe ainda uma figura que a gente chama de dano moral in re ipsa. Tem que tomar cuidado porque várias questões cobram essa modalidade de dano. O que seria o dano moral in re ipsa? É aquele que não preciso comprovar o dano, ele já é presumido.
Por quê? Qual que é a regra que nós temos aqui? O dever de provar esses danos aqui são da vítima. É ônus dela, em regra. Ela tem que provar a existência de um dano material, ela tem que provar a existência de uma ofensa moral, ou ela tem que provar a existência de um dano estético. Existem situações, e aí é de acordo com a jurisprudência, que o dano moral, a vítima não precisa, naqueles casos específicos, comprovar a ofensa. Por quê? O próprio fato, o fato por si só, ele já demonstra a ocorrência de um dano. Exemplo, negativação de nome, negativação indevida, na SPC Serasa. Eu paguei a dívida e a empresa continua me cobrando. Tá? É um exemplo de dano moral in re ipsa. É aquele que decorre, então, do próprio fato. Segundo exemplo de dano in re ipsa, plano de saúde. Pensem no plano de saúde quando ele nega a cobertura para um procedimento cirúrgico considerado urgente. E aí eu tenho que ir lá e gastar dinheiro, pagar de forma privada, ou me submeter ao sistema público, sendo que eu pago um plano e foi indevido. Eu não preciso comprovar dor, eu não preciso comprovar que eu sofri, que eu chorei, não precisa nada disso. O fato de ter negado já me gera a presunção de ofensa moral, de ofensa ao direito da personalidade. Mas cuidado, que o dano in re ipsa, ele é de forma analisado por exceção. A regra não é essa. A regra é que o dano precisa ser comprovado. Apenas no in re ipsa que há a dispensa da comprovação, porque ele é presumido. Mas eu não posso presumir da minha cabeça. Tá? Eu não posso sair, vou aplicar o dano moral in re ipsa. Não. Tem que fazer uma busca, tem que analisar o que a jurisprudência atual está considerando. Depois eu vou deixar uma lista do que o STJ principalmente colocou, que nós temos agora em 2020 como dano in re ipsa. Isso pode ser mudado a qualquer tempo, o tribunal pode aplicar de forma diferente, então é discutível, obviamente. Há situações que existem súmula, aí a aplicação ela é mais unânime, mas o que não tem, cada julgador acaba fazendo o que, entre aspas, o que gostaria, tá? Aí o dano moral eu coloquei aqui também alguns entendimentos, para não ficarem só com a ideia do que seria o dano moral, e já trouxe alguns enunciados e até umas súmulas aqui que são bem relevantes que vocês conheçam. Primeiro, que o dano moral, ele não pressupõe, não é obrigatório, hoje em dia, que exista a dor, que exista o sofrimento. Não precisa, em regra, acontecer isso. Tá? Na maioria dos casos, a gente consegue visualizar dor, consegue visualizar sofrimento. Mas há casos em que não existe essa dor, mas ainda assim gera um dano moral. Principalmente a gente consegue visualizar aqui nas relações de consumo. Né? O sujeito compra um produto, o produto apresenta defeito, ninguém conserta, ninguém resolve o problema dele. Ele entra com ação de dano material e de dano moral. Veja só, esse dano moral que ele vai pedir por não consertar o produto, não tem como ele sair dizendo que ele sofreu, que ele foi até para psicólogo, psiquiatra, por causa de um produto que não foi entregue. Tá? A regra não é essa. Não precisa, nesse caso específico, ele comprovar esse sofrimento, que ele chorou, tá? Essa situação toda. Por quê? Nem sempre, não é em todos os casos, que o dano moral vai existir esse caráter mais exacerbado aí não. Tá? Essa situação mais gritante aí não. Então, pelo enunciado 445 da Jornada de Direito Civil, não é obrigatório que o dano moral ele tenha essa existência de dor e sofrimento. Segundo, o mero aborrecimento por um prejuízo material não acarreta dano moral. Podemos dar exemplo de um mero descumprimento de contrato. Tá? Meramente deixou de cumprir o contrato comigo. Ah, descumpriu o contrato, dano moral. Não. O mero descumprimento ou
O mero aborrecimento com alguma situação, isso não é dano moral. Liguei para a empresa para cancelar o meu plano de internet. Liguei e não me atenderam, demorou 1 hora para me atender. Ou atendeu e não resolveu meu problema. Ah, isso aí já gera dano moral. Não, pode ser considerado um mero aborrecimento. Aqui na prática, depois vocês vão ver que gera quase que um fundo, um poço sem fundo. Por quê? Porque ora o juiz aplica o dano moral, ora em situação quase idêntica, em situação análoga, ele diz que é mero aborrecimento. Aí João entrou com a ação, ganha lá R$ 2.000 de danos, Joana entrou com a mesma ação, com o mesmo pedido, com a mesma causa de pedir e ganhou 0 de dano moral. Só ganhou dano material. Por isso que no direito não dá para ficar comparando as situações. Até porque é uma questão de entendimento. Existia, até cerca de 2 anos, uma súmula do Tribunal do Rio de Janeiro, do TJRJ, que falava que o mero aborrecimento, ou mero descumprimento contratual, ele não gera dano moral. A súmula do tribunal ela foi revogada. A que está aqui em vigor é o enunciado 159 da JDC, mas a súmula estadual do tribunal ela foi revogada. O fato dela ter sido revogada não quer dizer que o juiz não continua aplicando o mero aborrecimento. Só foi retirado porque saímos de uma era em que tudo era dano moral, existia uma época que qualquer situação era dano moral, era quase com um que telefonei, liguei para a empresa que me vendeu um produto, não me deu boa tarde, vou pedir dano moral, e ganhava. Existia uma época que era assim, tudo gerava dano moral. Depois veio uma época que nada gerava dano moral. Nada. Só estava gerando dano moral, principalmente no Tribunal do Rio, evento morte, ou quando eu realmente sofria demais, ou quando eu comprovava muito, estava difícil conseguir dano moral. E aí foi nesse contexto dessa dificuldade toda, essa súmula ela foi revogada. A súmula é estadual. Tá? Então, cuidado com o material ultrapassado quando for pesquisar na internet. A terceira, que não pode haver quantificação de dano em tabela. Então, o juiz ele não vai abrir, na teoria, né? Ele não vai abrir a gaveta dele, no gabinete lá, e tirar uma tabela. Ah, no caso de morte é 1,5 milhão, não existe isso. No caso de dano por acidente de trabalho é 500 mil, não. Ele tem que quantificar o dano no caso concreto. Claro que muitos juízes já têm um padrão pré-estabelecido. Quem faz estágio em tribunal sabe disso, né? Dano moral, negativação de nome, vai dar entre aí 3 mil a 6 mil reais, vai depender do tempo. Existe, entre aspas, pré-fixado, mas é o quê? Isso seria vedado a edição ou a criação de tabelas para aplicar o dano moral. Por quê? Porque ele tem que ser verificado na situação concreta. É diferente do dano material. O dano material, eu consigo calcular ele de forma objetiva. Né? Bateu no meu veículo, está aqui 3 orçamentos. A média é 15 mil reais. A média é 30 mil reais, perda total. É o que vai ter que pagar. A média do lucro cessante é R$ 1.000 por mês. Fiquei 10 meses sem usar o carro, mais 10 mil. O dano moral, não. O dano moral, primeiro, tem que analisar se cabe, vai muito do convencimento, salvo lá situações de dano em ré ipsa, que já milita em favor do sujeito que existe o dano, e depois, quanto que vai fixar? Qual é o valor do dano? É a segunda etapa. E aí, para fixar o valor do dano, o juiz tem que levar em consideração a extensão do dano, que nós já vimos em aulas passadas também. A seguinte aí, a pessoa jurídica. Primeiro que a pessoa jurídica ela pode sofrer dano moral. Aí eu estou complementando com um enunciado, que a pessoa jurídica ela deve demonstrar cabalmente o dano moral sofrido, quando afetar a honra objetiva da empresa. Então, a pessoa jurídica ela pode sofrer dano moral. Você vai lá no Facebook, vai em rede social lá e xinga, detona a empresa.
Você detonou tanto a empresa que nos meses seguintes as vendas dela reduziu muito. Um dano moral, afetou a honra objetiva da empresa. Mas aí veja, tem que ser demonstrado de forma efetiva. E aí, por isso que eu falei no exemplo. Depois que eu falei aquele monte de situação na internet, depois que eu ofendi que a empresa não vale nada, ela parou de vender como ela vendia. Tá? O dano tem que estar efetivamente comprovado. Não é porque eu fui lá, falei meia dúzia de besteira e ela se sentiu violada. Aí não gera dano moral para a pessoa jurídica. Tá? Mas 2 pontos importantes aqui. Dano moral pode ser aplicado para a pessoa jurídica. E segundo, dano moral para a pessoa jurídica só é aplicado se for demonstrado de forma taxativa, de forma objetiva, que afetou a honra dessa empresa. A seguinte aí, anotação em cadastro de inadimplente, anotação em SPC Serasa. Se já existe, se o meu nome já está negativado, eu não vou conseguir dano moral com a segunda negativação, ainda que indevida. Exemplo, fiquei devendo 2 bancos. Um banco, eu quitei a dívida, mas ainda assim ele negativou meu nome. Banco Itaú. Quitei tudo. Ele foi lá e colocou meu nome, negativou meu nome. No Serasa. Banco do Brasil, realmente não paguei. Foi lá e negativou meu nome. Eu tenho 2 negativações. Uma é devida, tá? Do Banco do Brasil. Banco Itaú, ela é indevida. Quando eu entrar contra o Banco Itaú, que tem a negativação indevida, qual é o meu único pedido? Para retirar meu nome. Dano moral eu vou conseguir? Não, por causa da súmula 385. Eu já tenho a anotação no cadastro de inadimplente. Se eu já tenho uma anotação, entre aspas, como as pessoas falam no dia a dia, meu nome já é sujo. Se meu nome já é sujo por uma empresa, eu não vou mensurar se ele é mais sujo ou menos sujo com uma, com 2 ou com 10. Agora, claro, não tenho negativação nenhuma lançada. Banco Itaú fez essa situação indevida comigo. Eu vou pedir dano moral. E aí, além de pedir dano moral, eu vou pedir o dano, como nós falamos aí, in re ipsa. Tá? Então, veja que a negativação ela comporta diversas discussões. Por quê? Porque é uma situação da prática, é uma situação do dia a dia, mas é bom ter em mente que a negativação de nome a gente trata mais em direito do consumidor, mas é responsabilidade civil, acho bom trazer aqui para vocês. E aí, por último, nós temos 2 súmulas, 370 e 388 do STJ, que vão tratar do dano moral no caso de cheques. Devolução indevida de cheque gera dano moral presumido, apresentação de cheque pré-datado antes do prazo gera dano moral presumido também. Tá? Coloquei lá, pré-datei o cheque. Já sabemos que cheque é ordem de pagamento à vista, mas se eu predato ele, existe uma situação para se analisar que é a boa-fé. Né? Coloquei lá, bom para o dia 20 de setembro de 2020. O sujeito vai e deposita 20 de agosto, para compensar o cheque dia 20 de agosto. Depois que ele fizer isso, eu vou lá e vou entrar com a ação e vou pedir o quê? Dano moral, de acordo com as súmulas que a gente tem do STJ. A apresentação do cheque pré-datado antes da data fixada, ela gera dano moral. Tá? Então, são algumas situações práticas para vocês verem como é que funciona o dano moral. E existe também, como terceira modalidade de dano, o dano estético. O dano estético, ele também é um dano subjetivo, assim como é o dano moral, mas o que caracteriza ele é a ofensa ao corpo da pessoa, a estética da pessoa. Essa ofensa ela pode ser pequena, média ou grande, não importa. Tá? Ela pode ser num lugar visível ou num lugar invisível. Pode ser no rosto, pode ser na perna, pode ser na barriga, pode ser interno, questão dos órgãos, decorrente de um erro médico. Tudo isso caracteriza o dano estético. Geralmente a gente vai ver dano estético em procedimentos médicos,
em procedimentos de dentista, profissionais da saúde. Mas também podemos ver em procedimentos de profissionais de salão de beleza e decorrentes de acidente de trânsito, também podem gerar danos estéticos. Causei o acidente de trânsito e a pessoa teve o braço amputado, teve que amputar, ficou mutilada. Gera o quê? Um dano estético. Então, existem 3 esferas de dano: dano material, dano moral e a existência do dano estético. O dano estético é aquele que afeta o corpo do sujeito, o corpo da pessoa. Tá? Aqui tem um caso concreto, eu vou deixar mais para o final para vocês verem uma situação. E nós temos aqui a acumulação dos danos. Os danos, eles podem ser cumulados. O que é isso? Dentro de uma mesma ação, eu posso pedir os 3 danos: dano moral, dano material e dano estético. Eles são danos autônomos e danos independentes. Antigamente, antes de ter essa súmula, antes de ter essas decisões reiteradas, o que muitos juízes faziam? Eles aplicavam só o dano moral e dentro do dano moral dava o dano estético. Não pode. Ele tem que separar as verbas. Tá? Então, na sentença, ele tem que discriminar. Condeno em 50 mil por dano material, mais 20 mil em dano moral, mais 10 mil em dano estético. Ou 50, 20 e nego o dano estético, porque não ficou provado. Ele não é obrigado a dar o que pediu. Então, o que tem que ser feito? A individualização dos danos. O que não pode ser feito como era feito antes? Dá os 50 de dano material, dá 30 mil de dano moral e nega o dano estético porque já deu dano moral. Tá? Então ele colocava lá na sentença: incabível dano estético, porque já houve condenação em danos morais. Tá errado. Ou ele juntava tudo. 20 mil por dano moral e estético. Ele tem que discriminar. Assim como a sentença tem que ter fundamentação, no que tange aqui os danos, ela tem que ter a efetiva quantificação e a qual verba que o sujeito está pagando. O que ele está conseguindo identificar para poder gerar o dano. Várias questões objetivas da OAB cobraram e ainda cobram o entendimento dessa súmula. Se é lícita ou se é ilícita a acumulação das indenizações, principalmente de dano estético e dano moral. Então, cuidado. É ilícita a acumulação. Não é ilícita, ela é lícita. Podemos cumular. E só podemos cumular porque são danos o quê? Autônomos. São danos que são independentes. Se são danos independentes, são danos que comportam análise diferente. São danos que comportam uma análise decorrente do conceito dele, atrelado ao que vai poder gerar. Tá? Então, esses seriam as modalidades, as espécies de danos que nós temos no Brasil e a possibilidade aí de cumulação deles. De cumular essas verbas aí, que seriam os danos. Tem um caso concreto aqui, que é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que retratou uma situação de dano estético. A imagem é meramente ilustrativa, não é que é a do caso, não, tá? No caso lá, a autora da ação, ela ingressou com uma ação indenizatória contra uma clínica de estética, pediu acumulação dos danos. Ela pediu dano moral, pediu dano material e pediu dano estético. O fundamento que ela usou foi a insatisfação. Foi fazer um procedimento estético, um procedimento está narrado aqui como uma maquiagem definitiva, e ela alegou que não ficou bem do jeito que ela gostaria. Esse fato dela alegar que não ficou bem do jeito que gostaria, o juiz o quê? Rejeitou o pedido dela. Ela não teve a indenização por dano estético, por exemplo. Por quê? Porque o fato dela demonstrar apenas isso não demonstra o fato dela alegar simplesmente que não gostou,
não demonstra imperícia do médico, não demonstra responsabilidade civil do médico, que nós já sabemos que ela é subjetiva. Vejam no voto aí, no final do que consta aí nessa apelação. E foi mantido em grau de recurso. Então, na apelação consta aí, apelante não conseguiu comprovar que tenha havido algum defeito ou vício na prestação do serviço. Pelo contrário, o serviço contratado parece ter sido prestado de forma adequada e com o uso das técnicas apropriadas. O descontentamento da apelante com relação ao procedimento estético a que foi submetida não pode implicar a procedência do pedido inicial, pois não ficou demonstrada a conduta dolosa ou culposa da apelada, que é a clínica estética. Tampouco ficaram comprovados os danos alegados e a decisão foi, inclusive, unânime, foi rejeitado o pedido dela. Por quê? Não é simplesmente você fazer um procedimento estético aí, ficar numa aparência que você julga que não ficou tão boa ou que não ficou melhor como estava antes, que vai acarretar os danos ou que vai gerar efeito de responsabilidade civil. Tá? Então tem que tomar cuidado quando se fala em questão de danos, principalmente por causa que não é a mera alegação que vai gerar o direito, tá? Não é a mera alegação que vai gerar a possibilidade de condenar em danos morais, principalmente, e danos estéticos aí.